Olá, meus amigos, estamos aqui diretamente do 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, uma promoção da nossa Federação Espírita, e estamos com os companheiros queridos aqui ao vivo, mas estamos gravando para que vocês possam assistir no tempo oportuno. Estamos com o Pascoal Bovino, da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, José Arthur Maruri, que é o nosso companheiro presidente da Caminho da Luz, que atua no movimento de unificação, e o nosso querido Heitor Dardi, que é colaborador da vice-presidência de unificação da FERGS, coordenando o setor que é muito importante no trabalho de unificação, mas ele vai falar disso daqui a pouquinho. Eu sou Vinícius Lousada, estou aqui para mediar o nosso diálogo. Sejam bem-vindos, meus amigos. Nós gostaríamos, começando pelo Pascoal, que tu te apresentasse. Quem é o Pascoal Bovino? Bom dia a todos, meu amigo Vinícius, nossos novos amigos e aqueles que estão nos assistindo. Eu estou trabalhador do movimento espírita no estado de São Paulo, moro na cidade de Ribeirão Preto, que fica a 320 quilômetros ao norte da capital São Paulo, numa região privilegiada em termos de espiritismo, porque tivemos Carbachuta, a 100 quilômetros de Ribeirão, Eurípides Barçanufo, a 200 quilômetros de Ribeirão, e Chico Xavier, a 180 quilômetros de Ribeirão. Então, foram influências grandes, principalmente de Eurípides Barçanufo, no começo do século passado, há mais de 100 anos atrás, que ajudaram a desenvolver o espiritismo naquela região e que ficou muito marcada pela presença de todos eles, mas acima de tudo pelo trabalho de união dos centros espíritas. Então hoje eu estou como presidente do que em São Paulo, a divisão administrativa, nós temos a USE estadual, depois temos as USEs regionais e as USEs intermunicipais. Então eu estou presidente da Intermunicipal de Ribeirão Preto e também estou vice-presidente da USE estadual. Então esse é o trabalho que a gente... Só mais uma coisa, também estou como presidente de um centro espírita lá em Ribeirão Preto. Como chama o centro? Unificação Kardecista. Já tem unificação no DNA da sociedade? Sim, se você me permite contar a história desse nome, né? Em 1926, existiam algumas instituições espíritas em Ribeirão Preto, e o presidente de uma delas propôs que se fizesse uma união entre todas elas. E o pessoal não aceitou, mas teve um que aceitou, que era o presidente do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E quem propôs foi o presidente do Centro Espírita Apóstolo Paulo. Então uniu-se o Centro Espírita Apóstolo Paulo com o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E surgiu, em 1º de maio de 1926, a Unificação Kardecista. Daí vem o nome. Que bacana! Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. José Arthur Maruri, conta pra gente quem é esse trabalhador espírita que está conosco hoje. Bom, muito bom dia a todos os presentes aqui que me acompanham. Bom dia àqueles que estão nos ouvindo, àqueles que estão em casa e nos assistindo. Para nós é muito importante estar aqui. Nós estamos representando a União Espírita Bagéense, o Caminho da Luz. E foi interessante essa fala inicial aqui do Pascoal, porque a União Espírita Bagéense, o Caminho da Luz, também surge como uma forma de unificar o movimento espírita de Bagé. Nós estamos lá na campanha gaúcha, num dos bolsões de pobreza do Brasil, e lá nós estamos fazendo espiritismo com as mangas arregaçadas, digamos assim. Isso porque nós trabalharmos
com pessoas com deficiência, que é o nosso trabalho, o mote do nosso trabalho é a pessoa com deficiência. Trabalhar com este público é muito especial, porque são espíritos que reencarnam com aquela limitação e por bem houve em determinado momento lá em Bagé, na década de 1950, que se as casas espíritas se unissem para que nenhuma pessoa com deficiência passasse por as necessidades que estavam passando naquela época. Tortura, segregação, e isso na baliza do seu Ney Paiva, o nosso grande fundador, entre outros, criou o ambiente para que todas as casas pudessem acolher essas pessoas com deficiência e oferecer um espaço digno para elas, com educação, com tratamento, com oficinas. E naquele momento funcionou, de 1959, 27 de dezembro de 1959. Naquele momento funcionou e ali surgiu a União Espírita Bagéense. Mais tarde as nomenclaturas vão se alternando, se fundou a União Municipal Espírita de Bagé, mas o Caminho da Luz permaneceu como União Espírita Bagéense e hoje cabe a nós, desde o início do ano passado, estar na presidência dessa obra que, quando assumimos, estávamos por fechar as chaves, só faltava passar a chave para fechar, dadas as dificuldades que é fazer política pública no Brasil, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, mas houve por bem, a espiritualidade nos deu suporte para que nós criássemos aquilo que está no Líder Espírita volume 2. Nós não criamos nada, como eu sempre digo, está lá no Líder Espírita volume 2. Sustentabilidade espiritual, sustentabilidade econômica. A sustentabilidade espiritual hoje tem nos oferecido base para que tenhamos sustentabilidade econômica. Quando nós sedimentamos a ética, quando nós sedimentamos a moral, quando nós colocamos princípios kardecianos em todas as nossas ações e dissemos isso em todos os ambientes que nós estamos, e isso gera surpresa para as pessoas. Tinham pessoas que não sabiam que o trabalho que se fazia lá com a pessoa com deficiência era de espíritas. Isso nos deixava incomodado, mas estamos há mais de 50 anos em Bagé e não sabiam que nós éramos espíritas? Pois somos. E sedimentando isso, hoje está vindo a reboque da sustentabilidade espiritual, a sustentabilidade econômica. Estamos com as nossas contas colocando em dia. Acreditamos que no final dessa gestão que eu estou fazendo com um grande grupo, né, porque a gente não faz nada sozinho. Eu tenho a nossa vice-presidente, a Maria de Lourdes, as nossas secretárias, a Marlise, a Marília, os nossos tesoureiros que estão lá, o Fernando, a Nicole, o apoio que eu tenho tido aqui no próprio Congresso, a Fergs nos deu esse apoio muito forte, e aí eu sempre coloco uma menção honrosa para a Compu Laser, que faz a nossa assessoria contábil, numa parceria que nós temos com a Fergs, para que isso possa ocorrer, que nos ajuda demais nas tomadas de decisão. Então, toda essa parte econômica só existe porque existe a espiritual. E nós temos fé nesse trabalho e a certeza de que estamos fazendo algo ali naquele rincão que está pertinho do Uruguai e que, por algum motivo, nós estamos reencarnados ali. O senhor ali em Ribeirão, nós lá em Bagé, mas esse trabalho ele é de todos os espíritas. Então, estive na presidência do Conselho Regional Espírita Sexta Região até a última gestão, né? O nosso órgão de unificação. Que é o nosso órgão de unificação regional, que me permitiu também estar hoje lá no Caminho da Luz. Eu já era sócio do Caminho da Luz, mas houve um pedido de ajuda para o CRECEIS, né? Do então presidente, o Rui Bar, e nesse pedido de ajuda nós acabamos assumindo a tarefa da presidência daquela instituição, que atende mais de 500 pessoas com deficiência. Nós fizemos mais de 4.000 atendimentos mês, todas as especialidades estão atendidas, desde a medicina neuropediátrica até psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional. Temos uma escola com estimulação precoce, reforço em contraturno, educação de jovens e adultos. A nossa escola hoje trabalha na perspectiva pestalozziana, então as oficinas estão integradas ao nosso trabalho pedagógico. O Conte Mais está integrando a nossa política pedagógica, educacional e espiritual, né? Somos uma unidade executora do Conte Mais lá em Bagé. Então todo esse trabalho aí só existe também graças a essa unificação. Se não existisse o programa de formação de lideranças espíritas, talvez eu não teria estado no Conselho Regional Espírita Sexta Região, e se não estivesse no Conselho Regional Espírita Sexta Região, eu não estaria hoje na frente desse trabalho
que compõe com tantas pessoas, né? Hoje a gente está conseguindo congregar todo o movimento espírita regional, estadual, né? Porque se nós estamos aqui, o movimento espírita estadual está nos dando esse apoio. Muito bom, frutos do trabalho de unificação. Heitor, quem é esse jovem que aqui está conosco? Te agradeço pelo jovem, né, Vinícius? Mas me identifico muito com a fala dos amigos que compõem a mesa, Pascoal, Arthur, o Vini, né, que acabamos de assistir um trabalho que nos tocou bastante. A gente vem de família espírita, então automaticamente isso está no sangue. Isso nos toca, falar de união e unificação. Vem de uma casa que esse é um objetivo, unir para unificar. Trabalhando todas essas necessidades que nós apresentamos como espíritos em evolução. Trabalhando as nossas fraquezas, nossas potencialidades, sempre com esse objetivo que vocês apresentam, fazer o melhor pelo bem de todos. A fala do Pascoal, juntando, né? Arrebanhando. E aí a gente já vai remeter essa lembrança, né, Vini? Que o próprio Cristo nos ensinou, né? Um só rebanho, um só pastor, fala unificadora do Cristo, que vem ao encontro das nossas expectativas e também das nossas necessidades de aprendermos com isso. Então esse reitor é alguém que vem passando por esses projetos de treinamento que a nossa federativa oferece e faz com que lá em Uruguaiana, o Arthur falou de a fronteira com o Uruguai, né? Uruguaiana, fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Distante fisicamente da nossa capital, distante da sede federativa, mas que nem por isso deixamos de dizer que nós somos esse braço, essa ligação, esse elo que segue, mediante toda a orientação recebida, o trabalho de união e unificação. Somos essa pessoa, Vini, que somamos esforços e que aqui nos apresentamos hoje, como diz o Arthur, num trabalho que abrange o Estado junto à rede federativa, a qual também trabalha em equipe e todos constroem coletivamente, apresentando, na verdade, aquilo que nós aprendemos junto àqueles que tiveram a possibilidade de apresentar essas ideias e que hoje já é uma realidade. Qualificar, treinar para seguir, quando você fala em unificação, preservando essa unidade, preservando esses princípios que vocês falam. Perfeito. Pascoal, queria te ouvir o seguinte, tu és alguém que protagoniza no âmbito do Estado de São Paulo, mas também no âmbito do Conselho Federativo Nacional, e acompanhas o movimento espírita nacional. Qual a importância do trabalho de unificação para o teu Estado, que é gigante e quantitativo de sociedades espíritas, e para o nosso país? Conta aí para a gente. Vinícius, Allan Kardec, em seus escritos, vai chamar a atenção para a importância dos centros espíritas se comunicarem, os centros espíritas estarem trabalhando em conjunto, trocando ideias. O codificador teve essa visão fantástica e nos deixou orientações. A gente atuando, vamos dizer, ali no varejo, nos centros espíritas, há uma tendência a gente ficar só com o problema do centro espírita e acabar se isolando. Com isso, o que acontece? A gente perde a oportunidade de aprender com os outros. Então, no estado de São Paulo, o processo de união e unificação, ele surgiu espontaneamente, mas um tanto quanto tardiamente. A nossa USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, ela surgiu em 1947 numa proposta, num congresso, porque naquela época no Estado de São Paulo
tinham 4 federativas. Então era um balaio de gato, porque eram diversas federativas, quer dizer, não tinha uma união, não existia esse trabalho. Quando a USE surge, mesmo as outras federativas que elas participaram desse processo e assumiram o compromisso de não federar mais. E nós não usamos o termo federar, a gente usa o termo unir, porque é o sentido da espontaneidade do centro espírita se unir ao grupo, né? Mas algumas federativas continuaram federando e federam até hoje, diga-se de passagem, 70 e tantos anos depois. O trabalho de união, de unificação, ele vem dessa necessidade de estarmos juntos e aprendermos juntos uns nos outros. Kardec usou uma figura muito interessante, né? Se você pega um graveto, você quebra; se você pega 2, você quebra; mas se você pega 10, 12, você não consegue mais quebrar. Então, esse sentido da força que tem estarmos juntos. Mas vai muito mais longe, porque o aprendizado que eu desenvolvo, eu coloco à disposição dos outros para os outros aprenderem. Então, o trabalho de unificação que desenvolvemos em nossas federativas é justamente oportunizar esses encontros, essas trocas de experiência, desenvolver desse aprendizado, e isso vai gerar melhores trabalhos, melhores atuações, e vai chegar no que eu chamaria de consumidor final, que é aquela pessoa que está buscando o centro espírita, muitas vezes por um problema pessoal, mas que vai encontrar lá todo um caminho, oportunidades de crescimento espiritual, porque no fim o objetivo principal do Espiritismo é nos ajudar nessa proposta de espíritos que somos, no nosso processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de desenvolvimento. Então, o trabalho de unificação tem essa importância, que eu considero muito grande, e que, diga-se de passagem, não é fácil de fazer. Então, você sabe, porque você está na vice-presidência de unificação aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e não é fácil. E mais, as lideranças mudam. E cada vez que você pega uma liderança nova, parece que o trabalho tem que começar tudo de novo. Então, é um trabalho que não para, mas que é gratificante quando você vê um centro que estava com um problema e que, em contato com outros centros, não só resolveu aquele problema, como aperfeiçoou o seu trabalho. Então, é assim que eu enxergo a unificação. Esse trabalho se desenvolve, como você falou, eu acompanho do Brasil inteiro. Em alguns estados a coisa flui bem, em outros é mais difícil. Como você falou em números, no estado de São Paulo, unidos à USE são 1.400 centros. Não unidos, a gente calcula que deve ter mais uns 2 ou 3 mil. Porque o estado de São Paulo ele tem essas características. Mas é um trabalho que é feito com muito carinho, muito amor, porque isso faz parte do nosso processo de trabalho, o acolhimento, o amor. Agora, é o trabalho de todo dia, de toda hora, de todo momento. E nunca está pronto.
né? Sempre tem alguma coisa para fazer, né? Ele nunca, você fala, olha, tá, terminamos. Não. Quando você termina é porque você tem que começar alguma outra coisa. Mas é gratificante. Maravilha, meu amigo. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta, depois o Heitor vai trazer uma outra questão para vocês comentarem. Mas aproveitando assim, Arthur, qual é a importância, meu amigo, para o centro espírita, o trabalho de unificação? Porque às vezes a pessoa pensa assim, tá, mas o que isso tem a ver com o meu centro espírita? Aqui a gente vai levando a vida. O que reverbera para o centro espírita o trabalho de unificação no nosso movimento? Esse foi um dos maiores desafios que nós tivemos, porque estivemos na coordenação da 6ª Região Federativa, né? E foi no momento em que iniciou a pandemia, né? E aí todo o trabalho que tu tinha planejado, todo o plano que tu tinha montado, foi por água abaixo, né? Automaticamente. E aí nós tivemos que refazer, mas não desaprendemos a fazer questões que nós fazíamos antes da pandemia, entre elas, visitar as casas espíritas. E ao visitar as casas espíritas, para nós, da 6ª Região, era muito importante a troca que nós tínhamos com o Maicon, e está aqui o Heitor na rede federativa, era muito importante aquela troca com o Maicon, porque nós tínhamos a oportunidade de mostrar ponto a ponto para os centros espíritas um cardápio de opções que a rede oferece. O trabalho em rede, para nós, é fundamental, ele é princípio básico. Então, quando nós vamos até o centro espírita e nós íamos pelo Meet, né? Nós não podíamos visitar fisicamente, então nós conectávamos com aquele grupo ali pelo Meet, já começava o trabalho antes, né? Porque tinha que mostrar como é que era a conexão, toda aquela função que nós tínhamos, né? Aperta no botão verde, no vermelho, para a hora de falar. Todo esse trabalho já tinha sido feito previamente. Aliás, aqui uma menção honrosa para Mariana Lealdino, que era a nossa coordenadora da área de comunicação da 6ª Região nesse período, né? E que agora ela está aqui na comunicação da Fergs já fazendo esse trabalho. Porque nós entrávamos na casa espírita e tínhamos que mostrar. Meu irmão, existe o Clube do Livro, existe dentro da rede federativa, existem várias áreas, e dessas áreas todas com irmãos capacitados que podem multiplicar tudo aquilo que é fundamental. Existe um e-mail federativo, onde tu vai receber todas as informações. Isso nós mostrávamos presidente por presidente, fizemos em todos os centros espíritas da 6ª Região, que não são tantos, obviamente, como lá em São Paulo, mas as distâncias para nós eram um desafio, nós tínhamos que ir de carro até lá, ou de ônibus até lá, e durante a pandemia houve facilitador da tecnologia. E aí nós conseguimos fazer tudo em muito menos tempo. Nós fizemos mais de 50 núcleos de treinamento e estudo no primeiro ano da pandemia. Mais de 50. Porto Alegre fez 55 ou 56, nós fizemos 52 ou 53. A grande Porto Alegre. Então nós fizemos isso lá na 6ª Região. Então mostrar essas oportunidades que existem, outros já trilharam esses caminhos. O Clube do Livro, por exemplo, já foi trilhado por quantos centros espíritas aqui da Fergs? Por que aquele centro espírita ele não poderia também trilhar aquele caminho que já tinha sido de sucesso? Se paga todas as contas com aquele caminho, por que a gente vai fazer algo diferente se já outros fizeram essa trajetória? É o que passou a mostrar, né? Paga as contas com fidelidade doutrinária, né? Com fidelidade doutrinária, com conhecimento doutrinário, porque ali está todo mundo estudando junto. Hoje o Clube do Livro ele é parte integrante do nosso sistema de telemarketing lá no Caminho da Luz. Nós temos mais de 3.000 colaboradores, espíritas e não espíritas, que doam lá R$10, R$15, R$20 para a obra, né? Aqueles que doam acima de R$50 recebem o Clube do Livro Infantil em casa. Então o Clube do Livro Infantil não fere suscetibilidade, porque se tu não é espírito, tu vai ler uma história que está falando sobre ética, sobre moral, sobre paciência, sobre resiliência, sobre empatia. E se o companheiro não tem criança, ele vai oportunizar que uma criança receba aquela obra. Então ele recebe não gratuitamente, porque o Caminho da Luz assume esse ônus, mas ao assumir esse ônus, ele também está divulgando a doutrina espírita em toda a região. Quando o nosso motoboy vai com o mensageiro, né, vai lá para receber, vai com o recibinho para pegar aquela quantia, ele vai com o livro do Clube do Livro e entrega na casa da pessoa. É um presente para a pessoa. A pessoa busca o centro espírita e está sendo consolada ali com aquela obra. Aquela criança está recebendo a instrução dentro dos princípios da doutrina espírita. E se ela não for espírita, mais tarde ela pode ser. A gente não acredita em proselitismo nisso aí, a gente acredita em
nós estamos, de alguma forma, depurando as nossas linhas de relação. Muitas vezes só fica o dinheiro. Pega o dinheiro, pega o recibo e fica aquela questão fria e muitas vezes poluída. Nós estamos também, com isso, trabalhando nesse setor, uma forma que a gente está, de alguma forma, depurando, limpando essa relação. Isso está sendo muito importante para nós. Eu acredito que todo centro espírita tenha um leque de opções junto da rede federativa. E está aqui o Heitor, que pode falar sobre a rede federativa melhor do que eu. Obrigado, amigo. Aí, Heitor. Meus amigos, avançando um pouquinho e contando com a experiência que vocês têm nesse nosso movimento, eu gostaria de saber de vocês, na perspectiva do Pascoal, lá na USE, do Arthur, né, no movimento regional, e também eu vou te incluir nessa, tá, Vini? Como representante da nossa Fergs, quais são, meus amigos, os maiores obstáculos que vocês enfrentam a nível de união e unificação? E o que vocês buscam, apresentam, executam para sanar esses desafios? Pascoal. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra, eu acho que não é só do movimento espírita, mas da própria doutrina espírita, é o individualismo. São pessoas que leem alguma coisa, se consideram espíritas, mas dentro de uma perspectiva muito pessoal. E se não for do jeito que ela vê, ela não aceita. Então, essa eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem, porque quando uma pessoa que pensa assim ou age assim, assume um cargo de diretoria numa instituição, eles tendem a só enxergar o seu próprio ponto de vista e perde a visão global, que é o trabalho de unificação, o trabalho de união dos centros, para a gente estando juntos. Porque tem muitas atividades, quando nós divulgamos a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, nós falamos, olha, tem muitas atividades que o centro faz, mas tem muitas atividades que o centro sozinho não faz. Então, a gente precisa estar junto para fazer. Uma delas é a divulgação do Espiritismo. Para você divulgar o Espiritismo, só um centro, ele pode divulgar, mas vai ficar muito restrito. Agora, quando você une os centros espíritas, une os espíritas para divulgar o Espiritismo, ele não fica só no seu mundinho espírita, ele vai para toda a sociedade, ele expande a possibilidade. É lógico, não somos proselitistas, mas oferecemos as ideias espíritas, os postulados espíritas, sempre no sentido das pessoas se melhorarem. Então, para mim, esse é o grande desafio, né? E como quer dizer, eu estou colocando o problema, vou buscar uma solução. É o trabalho que o Arthur falou aqui, que é desenvolvido, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, e que lá em São Paulo eu brinquei hoje com o pessoal, a gente sente uma inveja, eu brinquei com o Antônio, o presidente, falou, olha, a gente sente uma inveja do Rio Grande do Sul, porque vocês trabalham muito organizado, e nós ainda temos muito que aprender com vocês. Nessa troca, né, Pascoal, que sempre temos, né? Então, esse aspecto de você poder oferecer para o pessoal os cursos, essas atividades, do pessoal estar junto, e aí não interessa se o centro é unido ou não unido, pelo menos lá em São Paulo, nós convidamos todo mundo, quem quiser participa, quem não quiser, porque, sabe, nós estamos falando de espiritismo, esse é o ponto que nos une. Isso é que é importante. Então eu trouxe a dificuldade e trouxe também uma das alternativas de soluções. Obrigado, meu amigo. Arthur? Eu vou
assino embaixo o que o Pascoal falou, mas vou pegar por um outro viés que eu senti já na pele e dentro do contexto do movimento espírita eu acho que ainda é um obstáculo para a gente trabalhar com união e unificação. Muitas vezes a união e unificação a gente fala nos centros espíritas, mas ela tem dificuldade de acontecer dentro do núcleo, dentro do próprio centro espírita. Os companheiros trabalham cada um por um lado, assim. Não há uma união. Eu não estou nem falando das áreas, eu falo das gerações. Somos espíritos, mas reencarnados nós temos diferentes idades. O conflito geracional eu acho que é um obstáculo muito forte. Os jovens muitas vezes não são guindados à tarefa. Estão ali prontos para a tarefa e ainda não são guindados. Ao mesmo tempo, aqueles mais experientes muitas vezes são deixados de lado porque já deram o seu contributo. Não, fulano já passou, já deu, já foi presidente. Aí não é mais utilizado, por que não? Ele tem muita experiência para trabalhar em qualquer setor da área, afinal ele já presidiu a casa. Então, nós costumamos desprezar o jovem porque é moço, porque está ali com seus 18, 19, 16 anos, mesmo nós sabendo que é um espírito já milenar que está ali. E também o idoso. Então, essa eu acho que é uma dificuldade que nós temos também. Unir as gerações, para que a gente possa, com isso, congregar também as outras casas. A intervenção, né, a solução para isso, a meu ver, nós estamos trabalhando muito bem na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, graças a Deus. E o Líder Espírita, volume 1 e volume 2, ele é o antídoto para isso. Nós precisamos enxergar além daquilo, da encarnação da pessoa. Nós temos que enxergar ali o aprendiz, nós temos que enxergar ali o artífice, nós temos que enxergar aquele que já está mestrando, né, que são as nomenclaturas que a administração nos traz, que o Gabriel e a Beth traduziram muito bem lá no Líder Espírita, para que a gente possa enxergar que todos têm a sua contribuição a oferecer. E a unir isso, o Líder Espírita unindo ali dentro, renovando as lideranças dentro da casa, isso vai ser uma reação em cadeia. Na União Municipal Espírita, no CRE, na própria Federativa. Obrigado, Arthur. Trazendo essas ideias que o Pascoal nos apresenta, né, da difusão do Espiritismo, que é um dos objetivos do Espiritismo. O Arthur nos traz a questão do estudo, dos treinamentos, das capacitações, mas principalmente disso que também é apresentado por vocês em suas falas, da prática do Espiritismo. Então, e aí, Vini? Fiquei pensando aqui, eu acredito que nós temos dois grandes desafios, mas eles não são maiores do que nós já conquistamos para superá-los. Então não é que a minha ideia é passar uma ideia catastrófica. Mas primeiro deles, o espírito Humberto de Campos chamou farisaísmo moderno. É quando falta a nós outros, no trabalho em comum no movimento espírita, fraternidade e sinceridade. Quando entra em jogo outros interesses, confessáveis alguns, inconfessáveis outros, que acabam nos desviando da rota e do propósito da doutrina. E isso traz em alguma situação, às vezes específica, um impacto negativo para a união e unificação, que reverbera por um tempo. Mas não é superior ao trabalho de unificação, não é superior ao sentimento de união que nos irmana, mas é uma realidade e a gente precisa estar atento para isso, no que diz respeito a não nos tornarmos aquilo que Kardec chamou na Revista Espírita, falsos, ou melhor, falsos adeptos e irmãos inábeis, que botavam o espiritismo num outro caminho que não diz respeito à doutrina. E a gente tem que se cuidar, não no sentido de caçar bruxa, perseguir ninguém, é a gente não abrir espaço para ausência de integridade moral no movimento espírita. E Vini? Esse é o ponto. Deixa eu só trazer mais um. E aí, que está ligado a esse? É a humildade. Nós precisamos desenvolver a humildade do espírito de aprendiz. Aquela ideia do programa de formação de lideranças espíritas, e que o César ainda comentou na palestra Mente de Aprendiz. Imaginar que eu estou no meu centro espírita há 10, 20, 40 anos, que eu participo do movimento espírita, mas não sei tudo. E aqui, ouvindo vocês, aprendi muitas coisas. Nós temos que ter em mente isso, aprendemos uns com os outros.
aí a gente encontra motivo para se unir, para trabalhar junto. Nas falas de vocês a gente percebe, né, um olhar à instituição, um olhar ao movimento, que automaticamente união e unificação nos remete ao movimento espírita, né, Bino? Então não tem como a gente desassociar também disso que tu fala e o Pascoal também traz, o Arthur também traz, fala, esse nosso olhar íntimo, interno. O Pascoal nos fala que, e até o Said nos falou também na sua palestra, né? Dentro de uma doutrina a gente fez duas. Uma doutrina dos espíritos e outra doutrina dos espíritas, trazendo essa questão pessoal, fazendo sobrevalecer, e o Vini ressaltando ainda mais esse lado, né, do ego, do personalismo que o Pascoal nos alerta, né? Meus amigos, só para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, mediante tudo isso, que mensagem vocês poderiam deixar ao nosso movimento espírita e às nossas lideranças de unificação para fortalecer cada vez mais esses elos? Pascoal, tá a mensagem final. Bem, eu começo complementando o que o Vinícius falou. Tem uma frase de Herculano Pires que eu gosto muito e uso bastante, que no Espiritismo não existe professores, somos todos aprendizes. Se a gente tiver isso em mente, essa humildade que você falou vai ser preservada, pelo menos, tá certo? Então, se nós, que foi o que o César falou também, se nós nos colocarmos sempre como aprendizes, eu acho que isso vai ajudar muito nesse processo. Mas eu entendo que o trabalho de união e de unificação passa por uma forma de enxergar a doutrina espírita. Eu acho que a coisa é mais longe, né? Então, Estudo, né? Você ter consciência que o Espiritismo, ele não é simplesmente, como alguns entendem, uma religião. Ele é muito mais do que isso, né? Ele nos apoia no nosso sentimento religioso, mas ele nos abre uma frente, ele nos abre um universo. E aí eu estou falando nós como espíritos, né? E o trabalho de união e unificação é a gente expandindo essa visão e trabalhando para proporcionar aos nossos irmãos essa visão que não é nossa, que é da doutrina espírita, para que as coisas caminhem cada vez melhor, porque esse é o objetivo, que as coisas melhorem. Então, essa é a minha mensagem, né? Vamos trabalhar nesse sentido, mostrar o Espiritismo e, se não me engano, acho que foi o César que falou, vamos praticar Espiritismo, né? Porque é o que se espera de todos nós. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Arthur, vou tentar ser rápido para a gente poder encaminhar. Eu costumo ouvir agora há pouco tempo de novo, o Haroldo Dutra Dias falou num dos congressos que ele participou sobre o trabalho. Bezerra cita que nós só poderemos ser encontrados nos nossos postos de trabalho, nós, enquanto trabalhadores. Nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos. O livre-arbítrio é inerente a nós. Mas Bezerra fala assim: tu vai ser encontrado pela espiritualidade no teu posto de trabalho. Então, nos mantenhamos a postos. Onde nós estivermos, nos mantenhamos a postos. Porque se nós estivermos na Casa Espírita, na União Municipal Espírita, no CRE, na FERGS, se nós estivermos integrados na tarefa, nós seremos encontrados pela espiritualidade para ganharmos outras tarefas. Então, a União e Unificação, a meu ver, parte daí também. Arregaçarmos as mangas e trabalharmos, pormos em prática aquilo que estudamos. Obrigado, Arthur. Vini. Bom, meus amigos, que nós estudemos Kardec, começa por aí.
Nós agradecemos a presença de vocês. É uma alegria, né, Heitor, receber esses companheiros aqui nos estúdios da Fergs Play e que nós possamos seguir unidos trabalhando por esse propósito que nos irmana. Um abraço a todos que nos acompanharam até aqui.